E nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Roteiro e tem por título A Fé Religiosa. Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. As ideias de céu e inferno jazem do pensamento de todos os povos. Os indígenas da América admitem um paraíso de caça abundante e danças permanentes com reservas inesgotáveis de fumo. Os esquimós localizam o Éden nas cavernas adornadas. As tribos maori, que cultivam a guerra por estado natural de felicidade, esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna, em que se digladiem indefinidamente. Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associadas à ideia de sobrevivência. De conformidade com a crença por ele esposada nas eras mais remotas, os desencarnados eram submetidos às apreciações do juiz dos mortos. Os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de se deliciarem ante os coros celestes. E os maus desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna, o deus das águas, onde se instalariam em câmaras infernais algemados uns aos outros por laços vivos de serpentes. Situados, porém, na sementeira da verdade, sempre admitiram que, do palácio celeste ou do abismo tormentoso, as almas regressariam à esfera carnal de modo a se adiantarem na ciência da perfeição. Os assírio-caldeus supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas sob amplo domínio das sombras. Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça póstuma alcançam um grau mais alto. No Hades terrificante de Homero, os espíritos são julgados por Minos, filhos de Zeus. Os gauleses aceitavam a doutrina da transmigração das almas e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior. Os hebreus localizavam os desencarnados no Sheol, que Jó classifica como terra de misérias e trevas, onde habitam o pavor e a morte. Com Virgílio, encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis de retribuição. Na entrada do Orco, há divindades infernais para os trabalhos punitivos, quais a guerra, a luta, a doença, a velhice, o medo, a fome, os monstros, centauros, as harpias, as fúrias e a hidra de Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fazem presas da ilusão durante a vida física. Entre esses deuses do abismo, ergue-se o velho Humeiro, em cujos galhos se dependuraram os sonhos, aí principiando a senda que desemboca no Aqueronte, lameado e lodoso, com largos redemoinhos de água fervente. Os egípcios atravessavam a existência consagrando seu estudo da morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além do túmulo. Mais recentemente, Maomé estabelece novas linhas à vida espiritual, situado no céu em 7 andares e o inferno em 7 subdivisões. Os eleitos respiram em deliciosos jardins com regatos de água cristalina, leite e mel, e os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel, alimentando estranho fogo que tudo consome. E Dante, o vidente florentino, apresenta quadros expressivos do inferno, do purgatório e do céu. As realidades da sobrevivência acompanham a alma humana desde o berço. Intuitivamente sabe o homem que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades da terra. O corpo é uma casa temporária que se recolhe nossa alma em aprendizado, e por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível que se lhe afigura ao pensamento angustiado, como o paraíso perdido. Desajustado na terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no sentido de cada alma, porque se o coração que pede é portador da boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar e um novo caminho se desdobra à frente da alma opressa e fatigada, que se volta para o além cheia de amor, sofrimento e esperança. Emmanuel hoje faz um trabalho de pesquisa que somos da seguinte opinião: mesmo sendo Emmanuel esse venerável espírito que a gente admira por conta do seu trabalho e dos seus textos, dizia o espírito de verdade: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Nesse instruí-vos, cabe a cada um de nós agora
fazer um trabalho de pesquisa, se for do nosso interesse, de cada fonte daquela ali e confirmar as suas informações. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer isso e normalmente, além de confirmar, ainda acabo aprendendo também muito mais, porque trabalhos de pesquisa como esse que o Emmanuel fez, normalmente ele traz aquilo que interessa e que está de acordo com o pensamento dele. Mas a gente vai ver que também existem muitas coisas que são desacordes mesmo, estão contrários ao pensamento dele. E a gente começa a entender por que determinada cultura falhou em determinado momento. Um outro livro que é maravilhoso para isso também é o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Porque o livro começa falando, chamando a reencarnação de doutrina secreta dos povos antigos e contando aonde estava a doutrina secreta dos povos, na Índia, na Grécia, na Gália, no Egito, até chegar nos judeus. E em cada um, quanto a onde estava, em que lugar e por que desvirtuaram, por que interpretaram de maneira equivocada, dando assim um trabalho valiosíssimo para cada um de nós, para pedir poupar pesquisas também. Mas também a gente vai buscar as fontes. O que o Emmanuel quis dizer aqui no texto de hoje? Desde que o homem é homem, independente da cultura em que ele abraçou, que ele foi colocado, matriculado, ele vai ter intuição da vida futura, e na vida futura ele vai encontrar tanto espíritos em sofrimento, como também espíritos vivendo a situação de felizes. Na doutrina espírita a gente vai encontrar o livro Céu e Inferno, trazendo um relato dividido em 6 categorias de espíritos. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e agora me falhou a memória aqui o outro, acho que expiações terrestres. Então, 6 categorias de espírito do que eles vêm trazer para a gente, o quadro que eles se encontram. E a gente vai descobrir, através da informação dos espíritos superiores, que o inferno não é um local, como se a gente pegasse o Waze aqui hoje, esse aplicativo que faz com que a gente consiga caminhar pela cidade. Eu quero chegar no inferno no plano espiritual, é por ali, não. O inferno é o nome do estado mental que a pessoa passa quando está no remorso, no arrependimento, ou quando está vendo as consequências de suas atitudes. E é claro, chegado no mundo espiritual, é natural que você faça sintonia também com espíritos que estão nessa mesma condição. E aí o que acontece? O inferno, a gente pode dizer que vai existir geograficamente no plano espiritual vários pontos diferentes, vários lugares diferentes. Ou, na linguagem de André Luiz, vai ter, entre aspas, um inferno só para os fumantes, um inferno só para os viciados, inveterados no sexo, um inferno para aqueles que se suicidaram, um inferno para aqueles que cometeram grandes crimes. Cada um vai ter a sua parcela aí de arrependimento, de meditação, até que se reabilite, porque, na verdade, o Pai criou todos nós, simples e ignorantes, para chegar à perfeição, e um Pai que ama de verdade não vai jogar ninguém no inferno para sempre. O tempo que você vai ficar nessas, entre aspas, inferno, é o tempo necessário até o arrependimento sincero e o pedido sincero para você retornar como filho pródigo da passagem do Cristo. Então, vamos para a sequência de perguntas. O pessoal vai virar para a gente assim como espírito. Existe inferno? Existe. O inferno é eterno? Depende do ponto de vista. Se tem espírito, através da pergunta 80, sendo criado nesse momento, a criação permanente, sempre vai existir mundo primitivo, mundo de expiações e provas. Enquanto a gente está em fase de aprendizado, sempre vai existir o inferno. Vamos refazer a pergunta. O espírito fica eternamente no inferno? Não. Definitivamente não. Um pai que ama não vai fazer isso com a gente. Deu errado, eu vou jogar para fora para sempre. Não existe isso. Então, nós somos filhos de Deus, a gente vai ficar nessas regiões até que a gente coloque a cabeça no lugar, a gente se resolva a tomar o caminho do Evangelho de Jesus, resolva a reparar o mal que a gente fez.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.